Em primeiro lugar, nós agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade, a oportunidade. Nós reconhecemos que a tarefa é de Jesus, sabemos que a honra é toda nossa. Por isso nós vamos pedir a Jesus que nos dirija, que nos conduza na noite de hoje. Qual é a importância de evangelizar a criança, principalmente nos tempos de crises? Até então nós temos nos perguntado o seguinte: se a criança é tão pequena, o que ela faz que ela necessita tanto da oração e da orientação? E aí o mundo espiritual vai nos afirmar que a criança, ela só é criança porque está num corpo infantil. Mas ali, naquele corpo infantil, tem um adulto em miniatura, não é isso? Carregando consigo situações que nós, que a recebemos, inúmeras vezes desconhecemos. Mas ela traz uma fragilidade orgânica, nos predispondo a trabalhar a sua educação e a sua formação espiritual. Então, sabendo que aquela criança nada mais é do que um espírito adulto, eu vou tomar conhecimento da importância de evangelizá-la. E como o planeta está vivenciando os seus últimos momentos como expiação, entrando para um mundo de regeneração, do qual nós não temos a menor informação do que seja regeneração, é tão novo para nós quanto é para ela, convém que nós nos evangelizemos e automaticamente também evangelizemos a nossa criança. Então vamos conhecer os processos que se segue pela espiritualidade da importância da evangelização. Então vamos pensar na consciência evangelizadora. Quem é aquele que reorganiza, que conduz, que equilibra aquele espírito que está sobre a nossa responsabilidade? Então vamos passar pela consciência. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou educador, eu sou evangelizador, eu sou alguém que responde pelo espírito porque ele não tem seus pais. Eu sou o responsável por ela. Então, na condição de espírito responsável, eu preciso pensar em Deus. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, se Deus é inteligência suprema, e me criou, também criou a criança. Mas a gente sabe que hoje no universo, somos braços e pernas de Deus, porque Deus não tem perna, Deus não tem braço. Então nós somos os braços e as pernas de Deus. Eu vou executar a tarefa do qual o Criador me confiou. E aí, a gente vai pensar o seguinte. Vou fazer uma pergunta aqui no particular para a gente. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, por que não criou Deus as criaturas perfeitas? Kardec tinha essa preocupação. Por que Deus não criou todo mundo perfeito? Olha, adiantaria a nossa vida demais, não adiantaria? Ou quanto que nós evoluiríamos se tivéssemos sido... Aliás, a gente não precisaria evoluir, né? Se nós tivéssemos sido criados perfeitos, evitaria a tal da evolução. Mas nós perderíamos a chamada autonomia evolutiva. E, consequentemente, nós seríamos um robô. Que importância tem para nós, moralmente, a nossa máquina de lavar roupa? Moralmente, fisicamente é uma maravilha. Tá? O instrumento que mais trabalha na minha casa é minha máquina de lavar roupa. Não é? Mas moralmente ela não tem importância nenhuma. Se ela estragar, eu troco ela. Se ela me aborrecer, eu ponho ela lá fora. Ela não tem importância nenhuma. Moralmente ela não tem. Então, se Deus tivesse nos criado perfeito, nós seríamos semelhante à nossa máquina de lavar roupa. Então, vamos lá. Kardec, com essa preocupação, na questão 731, ele pergunta assim: por que do lado dos meios de conservação
colocou à natureza os agentes da destruição. Por quê? Por que tudo não funciona normal? Né? Hoje nós estamos assistindo às guerras, os terremotos. Você olha uma criança sendo retirada ali dos escombros, acolhida pelo afeto dos bombeiros, dos salva-vidas. Mas a gente vai pensar o seguinte: o que está guardado no coração daquela criança a partir daquele momento? No momento em que tudo caiu sobre a sua cabeça, o que está agora no íntimo daquela criança? Por que Deus fez aquele espírito passar por isto? E aí os espíritos respondem para Kardec: é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então o espírito muito desajustado, que reencarna e passa por uma provação desta natureza, onde ela fica 7 dias debaixo de um escombro, sem alimentação, sem usar logicadamente as suas necessidades fisiológicas, sentindo a aflição daquele momento. Esse espírito resgata ali, enquanto sofrimento, uma série de circunstâncias criadas na encarnação passada. Kardec não se deu por satisfeito. E aí ele pergunta de novo: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Você olha na Síria, e você pega uma criança, que ela escuta o bombardeio da guerra romana, do egoísmo dos homens, e ela é só uma criança, e ela escuta tudo isso, e aquilo está registrado no coração dela, entre a miséria, a humilhação e a exposição. Essa foi a preocupação de Kardec. E aí os espíritos respondem para Kardec: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo crescimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. E não aproveita mesmo. A gente não oportuniza as bênçãos que o Criador nos cede. Então, aquele espírito que hoje está debaixo daquela circunstância difícil, teve outras oportunidades em que ele achou conveniente não aproveitá-las. E aí ele fala: necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. É o trabalho em cima do orgulho. Como é que eu vou eliminar o orgulho? Então eu fico exposto. Eu fico exposto. E o Espírito registrando tudo isso. Tudo isso. Mas ele continua. Vamos entender então o que a espiritualidade quis dizer como crise no contexto educação da infância. E ele diz assim, 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelo destruidores? Com que fim? O que Deus quer com isso? Né? Por que ele fez isso? Porque é claro que mesmo sendo uma ação egoísta do homem, Deus está atrás daquilo ali. Deus viu aquilo ali. Deus sabia de tudo aquilo. E os espíritos respondem para Kardec: para fazê-lo progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade, a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Então o espírito vem,
sofre, passa por 70, 80 anos de reencarnação, desencarna. Quando ele chega no mundo espiritual, houve uma alteração evolutiva. O simples fato de nós termos entrado nessa instituição em busca de um aperfeiçoamento moral, porque eu tenho certeza que ninguém está aqui por capricho. Ninguém está aqui por capricho. Tem alguma coisa que nos arrastou para a instituição de Glacos na noite de hoje. Alguma coisa. Ainda que não seja fruto do dia de hoje, mas alguma coisa nos arrastou para cá. O simples fato de termos vindo já identifica progresso espiritual. E por que nós estamos trazendo isso? Porque imaginem que esse efeito está em nós adultos capazes de raciocinar. E se nós começássemos a preocupar com o espírito infantil, recebendo essas mesmas possibilidades e se arrastando para a instituição, observando as suas próprias carências? E se nós pensássemos assim? Eu tenho lá na minha casa um espírito muito difícil, tem 7 anos, está aprontando tudo. E se eu resolvesse reencaminhar esse espírito para uma questão espiritual, para uma questão moral? E se eu pensasse assim, esse menino não precisa de nada que está no aspecto material, isso vai ser suprido naturalmente. A comida que eu como hoje, ela deixa de existir hoje. Acabei de comer, o efeito é outro. O efeito é outro. A água que eu bebo, o efeito é outro. Eu estou dentro do lar, no conforto do meu lar. Está tudo bem até enquanto eu tiver que passar por aquilo. Na hora que a doença vier, o conforto do lar deixa de ser interessante e passa a ser importante para qualquer um de nós, um leito de hospital. Um leito de hospital. E se eu começasse a pensar na importância de fazer com que a criança pensasse assim? É importante que eu pense em Deus. É importante que eu me estruture. Eu preciso disso. E se eu conseguisse fazer isso? Onde eu buscaria força para isso? Evangelizando este espírito. Porque, caso contrário, esse espírito ficará à mercê da destruição. Então, quando você vai lá na Síria e vê uma criança passando pelas limitações que ela está passando, se eu não pensar nessa criança como um espírito reencarnante, eu vou achar que Deus é injusto. Eu vou pensar que Deus não é Deus. Como ele flagela? Eu estava assistindo na televisão um bebê que estava no ventre da mãe, e quando caiu os escombros, ela dentro dos escombros, ela se deu à luz. Porque a mãe morreu. Ela se deu à luz. E aí o conceito hoje é o seguinte. Tá, Deus está lá, os mentores estão lá, claro, né, que ajudaram naquela tragédia toda. Mas como o Espírito faz isso? Como ele se dá à luz? Como ele é capaz de fazer isso? Sair do ventre da mãe, romper a barreira da escuridão, debaixo dos escombros, e fazer o seu nascimento. Como pode ser isto? Então, se o Espírito é capaz de tomar esta decisão, no momento de tragédia, por que eu não posso oferecer estabilidade espiritual para essa criança? O que está faltando em mim que eu não sou capaz de oferecer diretrizes a um espírito que está no ventre até a idade de 17 anos? Que é onde, aos 18, termina a fase da infância para iniciar a fase ou da juventude ou da maturidade. Por que eu estou tão lenta com o processo da evangelização? E aí, quando a gente olha para o lado de fora e observa a decadência da nossa juventude, como que o sexo predomina na nossa juventude,
Como que a droga predomina na nossa juventude? Como que o alcoolismo predomina na nossa juventude? Não é a juventude que é culpada. É a ausência de informação na infância. Porque se você não preocupou com aquele espírito na idade da sua receptividade, que é a fase que ela recebe qualquer coisa, porque ela tem um cérebro semi-limpo, capaz de receber qualquer informação, o que você está esperando que a juventude faça? Muitos de nós tivemos a chance de ver, nesse período de festividade na Terra, a loucura de nossos jovens, sem condenação. Não estou condenando nada, está tudo certo, Deus está vendo tudo. Mas a gente viu muita coisa ser feita de costa. E a gente não pôde fazer nada. Isso por quê? Porque faltou a primazia da educação na infância. Se você não modela a educação na infância, se você não conduz a sua criança para visualizar Deus, ela não terá referências. E não tendo referências, ela fica exposta ao sofrimento, à destruição. Por isso que eu comecei falando que seria importante, conversando com a orientadora que nos pediu o estudo, que seria importante também falarmos das crises. Porque a nossa maior dificuldade hoje é reencaminhar o espírito. Na hora que você olha uma criança, ela está com os olhos voltados para você, você não sabe se está falando com uma criança ou com um adulto. A gente não sabe. E aí vem aquela incerteza, aquele medo de como reagir na frente de uma criança. De uma criança. Então a gente precisa repensar se eu não estou deixando escapar a única oportunidade de redirecionar o espírito. Vamos pensar nisso? E aí, o convite é, qual é a importância da evangelização no preparo espiritual, no preparo do espírito? Jesus coloca o seguinte: sede perfeitos, como perfeito é o meu Pai. Como eu vou conseguir perfeição? Se eu der uma parada para pensar no homem que eu sou hoje, eu estou quilômetros de distância da perfeição. Principalmente da de Deus. Principalmente da de Deus. Eu não entendo nada. Cada dia que passa, eu, Sônia Giacomo, vou entendendo que a gente não sabe absolutamente nada. A gente acha que tem certeza nos grandes momentos de dúvida. A gente acha que está certo exatamente quando a gente está extremadamente errado. Veja o trânsito. Veja o trânsito. Veja um acidente, como nós visualizamos nesse carnaval, um acidente, a criatura presa entre os escombros, gemendo de dor e sendo fotografada e lançada na mídia para mostrar a gravidade do acidente. Ninguém providenciando o mínimo naquele momento, que seria uma oração. As pessoas filmando a pessoa presa, metade do corpo desgastado e a pessoa sofrendo ali de baixo. E aí Jesus propõe a perfeição. Aí você fala, não tem jeito não, é? Em sã consciência, gente, há possibilidade. Eu estou jogando isso aqui para dentro do salão, só para nós. Vocês podem responder só com a cabeça. Mas a possibilidade de, neste momento, nós termos noção de perfeição? Não tem, gente. Não tem. Na hora que eu desci a escada da instituição aqui, meu primeiro pensamento é chegar primeiro lá fora. E aí, quem estiver atrás, azar dele. Azar dele. No trânsito, eu sou o primeiro a sair. Não estou me importando com quem está passando na frente. Eu quero ir embora para minha casa. Eu e eu. E Jesus propõe a perfeição. Sabe por quê? Jesus não, né? Jesus propõe a perfeição de Deus. Sabe por quê? Porque quando você evangeliza uma criança, quando você educa a criança na sua fase de infância, você desenvolve nela a perfectibilidade.
Porque ela começa a ter uma noção muito mais ampla das coisas que eu não tenho, das coisas que eu não enxergo, das coisas que eu não vejo. Então você pega uma criança muito menor e ela percebe. Então se ela percebe na infância, e eu já estou na minha fase de adulta e eu não percebi, então ela está mais perto da perfeição do que eu. Vocês concordam? Muito mais perto. Então quando os pais estão desentendendo dentro do lar, e que a criança fala assim, pai, briga não. Ela está numa condição mais perfeita do que eu. Eu estava em Teófilo Otoni, e os pais estavam discutindo, brigando lá, entre eles. Aí vem de lá uma criança com mais ou menos 7 anos, e fala assim, ô pai, o que é infrói? Aí o pai falou, sei não. Brigando com a mãe, falou, sei não. Aí ele falou assim, não, mas é o senhor que sabe. Aí ele falou, não sei. O senhor não sabe o que é infrói, não? Ele falou, não sei, meu filho, o que é infrói. O que é infrói? Ele falou assim, os espíritos infrói na nossa vida. Aí o pai falou assim, não, filho, influi. Aí ele falou, pois é, pai, os espíritos estão influindo na sua vida e na da mamãe. Vocês estão brigando. Essa criança evangelizada. Então ela naquele momento se portou com muito mais perfectibilidade do que seus próprios pais. Aí o pai ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ele, achei aquilo mal barato. A mãe olhou para o pai, ficaram sem lugar, e aí eu estou contando isso para todo centro que eu vou. Todo lugar que eu vou, eu conto. Porque se você não evangeliza seu espírito, você afasta ele da perfectibilidade. Qualquer criança hoje que nos norteia em qualquer ponto da existência dela, ela está melhor do que eu. Ela está melhor do que eu. Muito melhor. Minha filha hoje estava doente. E a minha netinha estava lá, olhando. A mãe chegou, deitou. Foi no médico, voltou, deitou. Sentindo bem mal. E ela olhou para mim e falou comigo assim, ô vovó, pega a água. Peguei a água. Sou muito obediente. Quando o espírito é inteligente, eu sou muito obediente. Pega a água, peguei a água. Aí ela falou assim, vamos dar água para minha mãe, para ver se ela melhora. Eu falei, vamos sim, vamos cuidar da mamãe, você está certinho, vamos cuidar da mamãe. Aí ela pegou a água, saiu andando com a água, olhou para mim e falou assim, tá faltando nada não, vó? Eu falei, tá. Falei, cara, vamos fazer nós duas. Senhor Jesus, cuida da minha mãe, põe um remedinho aqui na água. Aí pôs o remedinho na água, ela deu a mãe dela. A mãe dela, toma mamãe, pra você melhorar. Aí a mãe dela bebeu só um pouquinho, ela falou assim, não, mas remédio a gente tem que tomar tudo, remédio para sobrar não. Pronto. Aí você olha, é uma criança. E essa criança está demonstrando, no seu perfil espiritual, muito mais perfectibilidade que os seus pais. A mãe fazendo maior drama para tomar um remédio, me falou, não, bebe logo, para fazer chá, bebe logo. Melhorar. É para melhorar. Deu o remédio para a mãe bebeu, dormiu de novo, ela foi brincar. A fase passou. Então a gente precisa entender o mecanismo. Se você não pega o espírito na infância e faz isso, se você vem para o centro espírita buscar socorro e deixou seu filho na televisão, você está mais ou menos enrolado com relação àquele espírito. Se você deixou na casa da vizinha porque é mais fácil, mais cômodo, e porque aqui ele vai te incomodar, você está mais ou menos enrolado. Então o importante é você que veio buscar Deus, trazer seu filho para levá-lo. Porque às vezes quem leva o filho da gente, quem leva Deus até o lado da gente são nossos filhos. Então ele fala aqui, muito mais perto da perfectibilidade. Ele cria uma integração com as leis divinas. Então olha que bacana, desde cedo seu filho entende que Deus está presente. Então ele se intera com a lei. Isto é importante para a nossa estabilidade de adulto. Porque quando você vê uma criança debaixo do escombro sair de lá e dar graças a Deus de ter saído, ainda sai com um sorriso, a gente fica extremadamente humilhado. Ô gente, eu estou com vergonha de pedir as coisas para Deus, vocês sabem? Que eu estou com vergonha. Porque às vezes eu peço a Deus assim, Senhor, me dá uma força aqui para mim ver como é que eu faço aqui com esse negócio. Aí eu penso assim, puxa vida, mas Deus agora deve estar muito ocupado. Jesus está muito ocupado, viu gente? Eu hoje estou imaginando que Jesus está lá na Síria. Está lá na Síria, está resolvendo o problema lá do terremoto lá. Eu fico imaginando isso. E aí eu estou com vergonha de ficar pedindo Deus coisas que eu tenho pés e mãos para fazer. Eu acho que a ideia é que a
organização da lei de Deus funcione na nossa intimidade. E que eu consiga compreender que desde cedo isso tem que ser uma maturidade em nós. Isso tem que ser uma maturidade. Mas nós vamos aprender, tá? Não é para ficar desanimado, não. Nós vamos aprender. A única coisa que eu preciso perceber é que se eu maturizo a criança na infância, pelas leis da evangelização infanto-juvenil, ela entende-se com Deus. Então, se ela tiver que passar por um estado de enfermidade, você vai chegar ali, você vai achar um corpo doente e um espírito sadio. É tudo o que precisa. Nós precisamos fazer isso. E eu não tenho me importado com a criança, eu não tenho me importado. A nossa preocupação como evangelizadora, como educadora que somos, é a pouca preocupação nossa com relação à criança. A gente diz qualquer coisa na frente de uma criança. Não tem mais o filtro de avaliação. A gente canta qualquer coisa. A gente gesta qualquer coisa. Nossos jeitos são comuns. Se eu tiver com raiva, eu falo o que eu quero na frente de qualquer um, principalmente da criança. Então esse espírito está sobrevivendo sozinho num planeta cheio de aflição. Por isso que eu coloquei em tempo de crise. E isso por quê? Porque agora o planeta está na fase de transição. Imagina que Jesus está fazendo a faxina, faxinando. Na hora que vem um lixo, ele joga o lixo para ser resgatado. E o lixo são as catástrofes, as crises. Eu fico pensando, eu evangelizava escorreitamente, tranquilamente. Aí veio a pandemia. E as crianças sofreram imensamente com as pandemias. Porque os pais, por terem que viverem juntos, ficaram mais hostis, mais agressivos, mais incomodados. É tão bom sair de manhã cedo, chegar de noite, não precisar ficar vendo a cara da mulher o dia inteiro, a cara do marido o dia inteiro, é uma delícia. E aí nós ficamos 2 anos agarrados, olhando a cara um do outro, comendo na mesma panela, no mesmo prato. Oh, meu Deus do céu, que canseira. O dia que a pandemia acabou, todo mundo saiu para a rua, graças a Deus. Agora vamos amar de novo, né? Vamos amar as esposas de novo, porque agora a gente só vê de manhã e de noite. Só na hora de sair, na hora de voltar. Então tem alguma coisa errada conosco. E as crianças foram as que mais padeceram com esse sentimento. Você tem criança em casa, repensa a necessidade de reorganizar a vida desse espírito. Dá-lhe sim as diversões humanas, mas trabalha esse espírito, as diversões da alma. De novo, eu não quero fazer crítica. De novo, não é crítica, é observação. Sou evangelizadora, eu sou educadora, eu tenho que falar. Eu vi tanta criança no carnaval, pulando, se divertindo, cara pintada. Eu vejo tão poucas crianças na evangelização. Teve uma ala, teve um bloco lá, até um bloco bonitinho, devia ter mais ou menos 50 crianças. Levantem se vocês quiserem, vai lá no salão e vê se tem 50 crianças na evangelização. Ah, mas é à noite. Mas eu vi criança dançando à noite. Eu vi criança no carnaval à noite. Ah, mas o que tem? Não tem nada, eu não estou falando que tem alguma coisa. Eu estou dizendo que do mesmo jeito que eu levei para pular carnaval, por que eu não trouxe para evangelização? Por que eu não trago para evangelização? Ah, mas ela vai ficar cansada da evangelização. Mas não ficou cansada do carnaval, não? Não? Então vamos repensar. O convite é repensar. É repensar. Já que eu gosto, já que eu curto, tudo bem, então vou levar, mas também vou levar para rezar, para depois o próprio Espírito fazer sua autoavaliação. Simples assim, tranquilo. São crianças que têm que desenvolver, quando elas são evangelizadas, elas desenvolvem o autoconhecimento. Coisas que eu não sei, coisas que eu não tenho, coisas que eu não desenvolvi. Eu não tenho autoconhecimento. Eu sou capaz de contar uma mentira e acreditar nela. Eu sou capaz de falar que eu estou certa, como eu disse no início, e afirmar que eu estou certa sendo que eu estou errada. Gente, o melhor lugar para se perceber a ausência de autoconhecimento é no trânsito. No trânsito. Eu estava fazendo um trabalho com um companheiro, e ele estava dirigindo, e o sinal fechou. O sinal fechou, ele buzinou.
Eu falei assim, o sinal está fechado. Ele falou, não, estou alertando o pessoal. Eu falei, mas alertando para quê? O sinal não está fechado? Não, é para ele ficar esperto, que aí na hora que abrir ele sai e vai embora rápido. Não, mas você vai ter que ficar atrás dele de qualquer jeito. Eu não estou entendendo o desespero. Falei com ele, sabe o que é isso? Isso é falta de autoconhecimento. É você que está desestruturado. Nesse período de carnaval, eu fui para Teófilo Otoni e nós ficamos reunidos lá 4 dias. E nesses 4 dias, nosso assunto foi ansiedade, medo. E aí nós percebemos que esses sentimentos estão em nós. Estão em nós. Então eu não tenho autoconhecimento. Eu não sei o que se passa em mim. Eu não sei. Aí eu cheguei em casa, e na hora que eu passei, tinha uma barata passeando no terreiro. Depois de falar 4 dias sobre autoconhecimento, tinha uma barata passando no terreiro. Então na hora que a barata veio, imagine, né? Ela foi para um lado, eu fui para o outro, completamente diferente. E aí eu fiquei lá e ela na minha casa, ela na frente da minha casa. Eu precisava pedir ela licença para eu passar, mas ela não deu. Ela não entende. E aí depois eu pensei assim, puxa vida, olha o tamanho dessa criatura e olha o meu. Olha o raciocínio dessa criatura e olha o meu. Eu não me conheço. Eu não sei da minha potencialidade. Se eu soubesse da minha potencialidade, eu diria para ela, dá licença, minha filha. Dá licença, eu não vou na sua casa, você não precisa vir na minha. Não estou recebendo visita. Pronto, entrar para minha casa, ela ia embora para dela. Simples assim. Porque a minha vibração tiraria ela de contato comigo. Mas como eu não dou conta do que eu sou, ficou naquela dicotomia, nós brigando ali, né? Ela não sabe se vinha em mim, eu não sabia se ia nela, eu não podia matá-la, ela não podia me matar, porque eu não matei ela porque eu tenho medo dela. E ela não me matou porque com certeza ela tem medo de mim. Isso é ausência de autoconhecimento. Quando você evangeliza uma criança, e aí eu evangelizei um menino, ele chamava Marcos, que hoje é um doutor. Eu chegava na minha sala de evangelização, ele estava com um vidrinho na mão, dissecando animais. E eu falava com ele, Marcos, faz isso não, que judiação. Ele, não, tia, a medicina ensina a gente a fazer isso. Mas você não é médico, meu filho. Mas eu vou me tornar um médico. E eu vou fazer isso. E hoje, imaginem, é exatamente o trabalho dele. Autoconhecimento. Uma criança evangelizada conhece a si mesma. Sabe das suas limitações, das suas dificuldades, porque é evangelizado. Então eu estou vivendo dentro do lar com uma criança não evangelizada, que não se conhece, eu também, por minha vez, não sou evangelizada, não me conheço, rolando ignorância dentro de casa. Só ignorância. Tem nada mais. Raciocinem para vocês, o quanto nós estamos atrasados. O planeta indo em direção à regeneração, depois de regeneração, mundos ditosos, e eu ainda não dou conta que uma barata é menor do que eu. Eu ainda não dou conta que nós estamos dentro de um lar, vivendo num processo de extremada ignorância. Onde eu não sou capaz de redirecionar um espírito de 3, 4 anos. Onde eu tenho medo da reação dele. Tem hora que uma criança faz as coisas e eu vou, põe o nome dela na ajuda espiritual, porque eu não sei o que eu vou fazer com esse espírito. Eu não sei. Quando, na realidade, o Criador, achando que eu dava conta, colocou aquele espírito sobre a minha responsabilidade. E pasmem, todos nós aqui fizemos curso de paz antes de reencarnarem. Então eu não sei porque a gente não está dando conta da nossa obrigação. Eu não sei, mas vamos lá. A criança evangelizada desenvolve a transformação para o bem. Eis a meta de toda a educação verdadeiramente inspirada nos postulados cristãos que se deve buscar. Então, quando eu evangelizo uma criança, eu estou não somente desenvolvendo a perfectibilidade nela, como estou inteirando ela com as leis de Deus, desenvolvendo o autoconhecimento nela e fazendo a sua transformação para o bem. Ela é capaz de olhar o necessitado e entender que aquela criatura é mais necessitada do que ele. Automaticamente ela se desvencilha do egoísmo, uma das grandes chagas da humanidade. Mas não acaba não, tá? Kardec pergunta assim, quais os recursos oferecidos à criança para que ela possa superar os flagelos? Quais são os recursos? Primeira coisa que um espírito ganha de Deus para não se revoltar
contra Deus é o esquecimento do passado. Então, olha que misericórdia. Estamos todos juntos no mesmo espaço. Com certeza, tem inimigos aqui dentro. Se a gente tirar a espiritualidade e ficar só a nossa personalidade, nós vamos encontrar pessoas se alfinetando aqui dentro. Com certeza. Mas, porque passamos pelo esquecimento do passado, isso está apagado. Então não tem importância, eu sento do seu lado, nem estou vendo quem é você. Nem sei quem é você. Talvez descubra na hora que você der uma esbarradinha no meu carro lá fora, e eu falar, desgraçado. Sou. O cara acabou de sair do centro espírita, ó. Tá? Mas muito calmo, tá? Muito paulatinamente. Então o esquecimento do passado é uma bênção. Tá. Para eu poder evangelizar uma criança e ter certeza que eu fiz a melhor parte, mesmo sendo o adulto não perfectibilizado, Deus nos dá o esquecimento do passado. No Evangelho, Jesus diz assim, e os inimigos do homem serão seus familiares. Né? Papai e mamãe são meus inimigos. Mas o esquecimento passado não deixa eu ver. Então, quando eu pego essa criança e trago para a evangelização infanto-juvenil, ela vai entender que ela recebeu de mim o melhor que ela podia receber. E eu posso falar isso. Porque quando eu estava com 7 anos de idade, o meu pai me ofereceu a doutrina espírita. Depois disso, nós nos desvencilhamos naturalmente, por processos naturais. Mas eu guardei a eterna gratidão de meu pai ter me oferecido a doutrina espírita. Porque desde criança, pela doutrina espírita, nós, e agora eu estou falando de mim, medimos as nossas atitudes. E se nós extrapolamos aquelas atitudes, a gente reconhece que extrapolou. E esse processo nós estamos inserindo nas nossas crianças. Hoje, depois de 3 filhos, 6 netos. Então, meus 6 netos entendem que nós temos necessidade de nos ajustarmos espiritualmente, porque frequentam a evangelização espírita. E eu tenho um amigo muito querido, ele chama Emerson Pedesoli. Às vezes as crianças são refratárias, né, por comportamentos naturais da encarnação anterior. E às vezes, hoje as filhas dele são moças, casadas, tá? Mas quando elas eram menores, ele foi meu educador também. Quando elas eram menores, a menina mais nova dele falava com ele assim, não vou nesse trem. Não, ela saía da evangelização e falava assim, papai, não quero mais voltar aqui. Aí ele falava, tá, beleza. Chegava em casa, a menina naquela ansiedade de não entrar em contato com Jesus, falava assim, pai, nós não vamos lá mais não, né? Ele falava assim, tá, minha filha, tá bom, já escutei, já te ouvi, beleza. Aí dava quarta-feira, evangelização era no sábado, quarta-feira, ela falava assim, pai, nós não vamos, né? Eu não vou, viu? Aí falava, tá, minha filha, tá bom, você me falou isso sábado, domingo, segunda, hoje é quarta, entendi. Aí no sábado, ela levantava e falava, pai, eu não vou, né? Ele falava, você não vai, isso mesmo. Levanta, pagava a luz, fechava a porta da casa, ela saía com ele, atrás dele, entrava no carro, ia para a evangelização, recebia a evangelização, saía e falava assim, papai, eu não vou nem voltar aqui não, né? Falava, tá, minha filha, estou ouvindo. Porque às vezes o espírito sendo refratário dificulta o processo em nós. Eu tenho mães que me procuram e falam assim, Sônia, meu menino tem 12 anos, ele não quer mais ir para a evangelização. O que é que eu faço? Você eu não sei. Não sei não. Eu sei o que eu faria. Tá, mas e se você fosse eu? Não, mas eu não queria ser você. Eu quero ser eu. Porque eu sei o que eu faço. Se eu fosse você, eu faria isso que você está fazendo. Está errado. Está errado, Sônia? Tá. Eu levaria ele na evangelização. Eu mostraria a ele que diante do universo, a única estabilidade que ele tem é Deus. A única força que ele tem é Deus. A única fé que ele pode trabalhar é a que Jesus ensinou. E olha, ele é porque não tem ideia do quanto de espíritos amigos circulam ele. Como ele não sabe disso, e ele vai aprender isso na evangelização infantil, eu preciso levá-lo.
Ah, mas eu tenho medo dele ficar contrariado. Pois é, por isso que eu disse que eu faria, você não faz. Pronto, fim de conversa, acabou o nosso assunto. Morreu Maria. Não precisa discutir isso mais não. Eu vou tentar. Então tenta. Jesus falou que a gente não, né, que a gente não pode cair em tentação, mas você vai tentar, tenta lá. Aí eu vejo a mãe no centro espírita, adivinha? Não conseguiu. Não conseguiu levar o menino à evangelização. E aí o menino agora está com 18 anos. E aí ela fala comigo assim, Sônia, eu estou precisando trazer meu filho jovem para a mocidade. Sônia, está fazendo tanta bobagem. Qual é a conclusão que eu faço? Se o redirecionamento tivesse vindo do útero, nada disso estaria acontecendo. Quando eu estou na evangelização, grávida, quando o pai está na evangelização grávido, e ali está junto com a mãe na evangelização, o vínculo psíquico se fortalece. O pai está assistindo a evangelização, a mãe está assistindo a evangelização. Ah, mas não é só de criança? Mas ali tem um bebê, né, velho? Ali tem um bebê, está no útero. Seus pais precisam redirecionar. E muitas vezes, o pai tem que estar ali virando para o filho e falar, está entendendo, meu filho? Está entendendo? No ventre da mãe. Está entendendo, meu filho? Você está compreendendo a evangelização? Meu filho, vamos combinar um negócio? O que você não entender, à noite, no sono físico, você me pergunta e eu vou te responder. Pode ser assim? Porque tem muita coisa aqui que eu acho que você não vai entender. E a mãe, por sua vez, mata borrão do espírito, vai fazer a mesma coisa. Ela vai prestar atenção na evangelização, redirecionar aquele conteúdo para o útero, e a criança será evangelizada no útero. No útero. Mas esse trem não é meio doido, não? Se vocês quiserem participar do mundo ditoso, eu acho melhor começar pelo expiatório. E no expiatório, isto é possível sim. Aí a criança já começa a andar, já pode ir para a evangelização. Aí já não precisa ir com a mãe. Ela chorou lá, a evangelizadora vem e fala, olha, filho de fulano de tal, tá chorando lá. Aí o pai levanta e vai lá, gente. A mãe levanta e vai lá na sala. Traduzir segurança para aquela criança. Fica lá com ele na sala. Forma dele superar o flagelo. Vai com ele lá para a evangelização. Aí ele está na evangelização, seu pai está na evangelização. Eu tenho crianças que, estando comigo na evangelização, quando o pai chega, ele chega com a mãozinha dada, aí a mãe entra para a sala. Aí a criança fala assim, mãe, pode ir para o seu estudo, viu? Eu fico sozinha. Cadê as evangelizadoras? Levanta a mãozinha para mim ver aí. Tem alguma evangelizadora aqui? Não? Ou, não é? Bonitinho? Mãe, pode ir. Empurra a mãe para ela ir para fora, para ele poder ficar sozinho na sala. Olha que bonitinho. Aí eu falo, mãe, pode ir, pode confiar, pode acreditar nele. Se ele falou que ele vai ficar, ele vai ficar. Aí toda hora ele prova para mim que ele vai ficar, que ele é uma pessoa de grande gabarito. Não é isso? Que ele é uma pessoa bem instruída. E ele fica a evangelização toda. Quantos anos? 2 anos. 2 anos. Já fica na evangelização comigo sozinho. Por quê? Porque ele sabe que seus pais estão assentados no estudo. Estão aprendendo igual ele, a confiança está estabelecida. Porque os pais ficaram com ele quando ele era ainda menor no ventre da mãe. Que flagelo esse espírito vai passar, gente? Qual flagelo? Ele pode passar por circunstância, mas flagelo não. Flagelo não. Ele não vai se sentir abusado na sua espiritualidade. A criança evangelizada não sente. Tá? Encetando uma nova existência corpórea, para determinado efeito, a criatura recebe, deste modo, implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. E para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Então, quando o espírito vai reencarnar, às vezes ele passa alguns anos, em processo de dormir no mundo espiritual. Letargia. O que ele faz? Enquanto ele está perispiritualmente desacordado no plano espiritual, o espírito que nunca dorme
está familiarizando com seus pais. Quem já leu Missionários da Luz aqui, vai lembrar que Segismundo estava na casa do pai, fazendo o processo de diminuição perispiritual, acompanhando aquela crise que o pai estava tendo cada vez que ele se aproximava. Ele, espírito, pai encarnado, mãe encarnada, e ele ali fazendo a adaptação no lar. Gente, simples, sem complexidade. Eu tenho certeza, só para averiguação moral, só levanta a mãozinha para mim. Quem tem criança em casa? Levanta a mãozinha. Olha o tanto de gente com criança. Aí você pensa assim, cadê o menino? Quem trouxe para a evangelização? Aê! Beleza. O resto está tudo assistindo televisão. Não é tudo no Big Brother. Sem crítica. 383 do Livro dos Espíritos. Uma informação maravilhosa, viu, gente? Qual para este espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Que importância? Por que ele não foi criado adulto? Uma vez que eu vou ter que fazer todo um processo, por que ele não foi criado adulto? E os espíritos respondem. Encarnado com o fim ou com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento para os que devem contribuir, os incumbidos de educá-lo. Qual é a preocupação que eu vou ter com o adolescente se eu evangelizei na infância? Evangelizei, tá? Evangelizei na infância. Então, quando eu vim, trouxe meu filho, coloquei na sala de evangelização, ele está lá aprendendo, eu estou no salão, eu estou assistindo o estudo, vamos para casa agora. Quando ele fizer qualquer coisa que fugir à realidade, eu posso norteá-lo à luz da doutrina espírita, à luz de Jesus. A gente pode espancar a criança hoje? Você pode bater em menino? Não, não pode. Eu apanhei, de manhã, de tarde e de noite, mas eu não posso bater. Meus filhos foram criados com menos espancamento e meus netos não podem apanhar. Tá? Um ato agressivo sobre os meus netos e a infância e juventude cai na nossa alma. Então como é que eu vou educar esse espírito? Meu pai achava que me educava na pancadaria. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu pai. Tá? Mas hoje você não pode fazer isso. Até porque bater não educa. Né? Não significa educação. Mas se eu não tenho nem evangelização infantil, como eu vou conversar com esse espírito? Como é que eu vou conversar com ele? O que eu espero que essa criança vai me trazer como retorno? Não tem nada que ela possa fazer. Então, somente a evangelização espírita e eu estou falando porque estamos numa casa espírita, é capaz de reconduzir o espírito, já que ele veio com um cérebro capaz de fotografar novas mensagens. Não se acanhe. Se a casa espírita disser que você não pode trazer criança, vá noutra. Vá noutra. E toda criança que você encontrar, você vai nessa casa espírita que eles não recebem menino, não. Vai só na outra lá. Pode falar. Pode falar. Porque a casa espírita tem o dever, a obrigação de acolher a infância. Por isso nós temos evangelização à noite, enquanto os pais estudam. Tá? E aí eu vou deixar aqui em cima do meu horário uma sugestão para vocês. Não vou ter como passar o resto dos slides, tá, gente? Mas não tem importância, não. O interesse é deixar a mensagem. Mas a ideia é o seguinte. Quem tem evangelização na criança, quem tem criança na evangelização, procure saber quais são os temas que ela recebe. O que é falado para sua criança na casa? Sua criança recebe sugestão para alguma leitura edificante? A evangelizadora sugere que sua criança participe do culto do evangelho no lar? Esse tema, evangelho e culto no lar, é oferecido à sua criança? Então você precisa ter acesso à temática evangelizadora do seu filho. Porque somente assim você pode assentar no culto do evangelho e discorrer sobre espiritualidade, sem ser manipulado pelas crianças e sem ter que manipulá-las. Eu ajudei uma família que a menina falou assim: olha, tia, hoje eu sinto a importância da evangelização espírita, o quanto é importante. Toda vez que eu fazia qualquer coisa, minha mãe
sabia pelas evangelizadoras, e depois ela falava comigo assim, um espírito falou que você fez isso, isso e isso. E eu tomei uma antipatia de espírito. Eu tomei uma raiva de espírito. Eu achava que todo espírito era fofoqueiro. Quando eu fui e entendi que a evangelização era uma primazia e era importante, agora eu amo os espíritos, porque eu sei que eles fazem tudo para me proteger, inclusive não contar para os meus pais as coisas equivocadas que eu faço, permitindo que eu aprenda e eu desenvolva por mim mesmo o processo da educação. Evangelização espírita cristã. Se você está oferecendo ao seu filho, parabéns para você. Nós agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade, pedindo ao Mestre, pelas nossas crianças, pelas crianças da Síria, pelas crianças dos terremotos, pelas crianças das enchentes, pelas crianças dos orfanatos, pelas crianças que estão perdendo sua estabilidade porque estão recebendo como referência a marginalidade, pelas crianças dos nossos lares. Muita paz, que Jesus leve todos em paz aos seus lares. Obrigada, gente.